Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai mudar agora o foco, né? Vamos sair de gases, vamos trabalhar com um outro conceito bastante importante para a formação de vocês enquanto professores de química, tá? Que o objetivo é chegar lá na entalpia. Bom, vamos começar a falar de energia. A termodinâmica aborda e utiliza-se de alguns conceitos que precisam ser bem definidos, como energia, trabalho e calor. A energia dos sistemas físicos pode aparecer em uma grande variedade de formas, tá? Primeiro, a energia cinética, que é a energia adquirida por um corpo em virtude de seu movimento. Energia potencial, energia adquirida por um corpo em virtude de sua posição em um campo de forças. Energia térmica, energia adquirida em virtude de sua temperatura. Energia química, energia da constituição das substâncias, aqui é bastante complexo, tá? Tem várias outras energias associadas dentro desse grande assunto, né? A energia nuclear, energia constituída no núcleo do átomo e seu aproveitamento. Aqui uma relação entre energia e massa, né? Que é a energia da massa, a equação de Einstein é igual a mc². E aqui dois aparelhinhos que servem para transformar energia, né? Os geradores transformam algum tipo de energia em energia elétrica, tá certo? Vamos imaginar uma usina hidrelétrica através do desnível da água, né? Energia potencial da água, consigo transformar em energia elétrica. E um motor, que pode ser um elétrico, né, que transforma energia elétrica em mecânica. O motor pode ser combustível, que transforma energia química de uma reação química em energia mecânica e assim por diante, né? Um dos princípios da termodinâmica é estudar as transformações de um tipo de energia em outro, tá ok? Aqui vamos apresentar algumas fórmulas, tá? Fórmula de energia cinética. Energia cinética é metade da massa vezes velocidade ao quadrado. A energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravitacional vezes a altura, né, a diferença de altura em relação a uma referência. A energia elétrica, tá, é igual a uma constante vezes a carga de uma partícula, a carga de outra partícula dividida pela distância ao quadrado. De novo aqui, ó, M é massa, V é velocidade, G é aceleração gravitacional, que vale aí 9,8 metros segundo quadrado. H é a altura relativa do objeto em relação a uma referência. K é uma constante de proporcionalidade, né, na equação de energia elétrica, né, potencial elétrico. Dá 8,99 vezes 10 a nona joule metro por coulomb quadrado. E se Q1 e Q2 possuem o mesmo sinal, tá certo? Nós vamos ter uma repulsão entre essas duas partículas. Então a energia vai ser maior que zero. E se Q1 e Q2 tiverem cargas opostas, a gente vai ter uma atração. Nesse caso, a energia vai ser menor do que zero. E D é a distância que separa as cargas elétricas em si, tá bom? Unidade de energia. No sistema internacional, é o Joule, tá? J. Em homenagem a James Joule, que nasceu em 1818 e morreu em 1889. Um Joule significa 1 kg por metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Energias químicas são da ordem de quilojoules, tá? 1000 joules. Outra energia associada é a caloria, cal, que é definido como a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água. Então, uma caloria é igual a 4,184 joule exatos, tá? Então, uma caloria equivale a energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água, tá bom? Um cal, se tiver com C maiúsculo, tá certo? Significa 1000 calorias, é igual a quilocal, tá ok? Vamos definir agora sistemas e vizinhança. Na termodinâmica, a análise das mudanças de energia necessita de uma porção do universo que seja limitada e bem definida. Então, a gente vai analisar essas mudanças da energia. Para isso, a gente precisa definir aonde que está se dando esse fenômeno, tá? Então, é aí que a gente vai definir o sistema. Então, a gente vai definir sistema como uma parte selecionada para o estudo, né? Aquilo que eu estou estudando. Vizinhança ou universo, né? Vai ser o restante, tá bem? Então, sistema é aquilo que eu estou estudando, vizinhança ou universo vai ser o restante, o resto
aquilo que não é o sistema que eu estou estudando, tá bem? Em um experimento deve haver o sistema e tudo além dele, é chamado de vizinhança, tá bom? Então, por exemplo, imagine que a gente tem um copo, aqui tem algum fenômeno acontecendo aqui dentro dessa solução, o nosso sistema vai ser até composto só pelo que está acontecendo dentro do copo. O vidro e o ambiente, todo esse resto, tá? A gente vai chamar de vizinhança ou de universo, tá? O estado de um sistema, deixa eu mostrar aqui, né? O estado de um sistema, então, aqui de novo, gente, desculpa, a vizinhança é aquilo que não é o sistema. O sistema a gente vai investigar o que está acontecendo aqui dentro dessa solução. O vidro do recipiente e o ambiente já são chamados de vizinhança, tá? Ó, o estado de um sistema é descrito por variáveis de estado. A gente vai trabalhar com algumas delas. Um sistema pode ser classificado como aberto, tá? Sistema que troca calor e matéria com o ambiente. Por exemplo, um copo, tá? Imagina que eu tenho um copo aqui com uma água a 50 graus Celsius. O que acontece? Uma parte dessas moléculas de água estão evaporando, ou seja, ele está trocando massa com o universo, tá? Com o ambiente, com a vizinhança, tá? E como ele está a uma temperatura mais alta, eu estou perdendo calor, porque a temperatura ambiente aqui, segundo a nossa descrição aqui, é menor, tá? Então ele está perdendo energia térmica para esse ambiente. Então, se eu troco energia e troco matéria, esse sistema é definido como aberto. Sistema fechado. O sistema que troca somente calor com o ambiente. Tá? Imagina que eu tenho uma garrafa fechada, coloco lá uma água gelada dentro da garrafa, fecho a garrafa, o que vai acontecer? A água não consegue sair dentro da garrafa, porque ela está fechada, tá bem? Mas ela pode aquecer se o ambiente estiver mais quente que ela, ou resfriar se o ambiente estiver mais frio do que ela, tá? Então o calor pode entrar, calor na forma de energia, ou sair, dependendo da diferença de temperatura entre os dois meios, tá bem? E um sistema ainda pode ser isolado, tá bom? Não existe sistema isolado perfeito, mas vamos tentar definir o que é um sistema isolado. É um sistema que não vai trocar nem calor nem matéria com o ambiente. Imagina uma garrafa fechada dentro de um invólucro aí de isopor. Isopor é um bom material isolante térmico, tá? O que vai acontecer? Se ele estiver fechado, ele não troca matéria com a vizinhança e o isopor, por ser um excelente isolante térmico, não permite que ele troque calor com o ambiente. De novo, não existe sistema isolado perfeito, tá? Porque se você voltar daqui 5 horas, a temperatura já se alterou, ou seja, existe uma troca, mas é uma troca bastante pequena de calor com o ambiente, tá? Esses são sistemas isolados que a gente consegue gerar, né? Uma garrafa térmica também é um sistema isolado. Como que é construída uma garrafa térmica? Aqui dentro ela tem uma superfície, ela é normalmente de vidro, tá bom? E é um vidro, é um espelho aqui dentro, tá ok? Então é um material espelhado, que troca menos energia, né? Entre esse vidro, esse espelho que tem aqui dentro e o invólucro dele, né? A parte externa da garrafa, muitas vezes você pode ter vácuo, que é dos melhores isolantes térmicos que existe, né? Porque não tem matéria para conduzir essa energia térmica, né? Então, basicamente, uma garrafa térmica é um sistema isolado, tá? De novo, não é perfeito. Se você sabe que se você colocar um café numa garrafa térmica hoje, você vai tomar amanhã, o café vai estar frio. Significa que perdeu um pouco de energia térmica, tá bom? As melhores garrafas térmicas que eu vi são chamadas de Dewars, né? Elas eram feitas de metal, evacuado aqui entre delas, acho que é evacuado, e superfícies espelhadas, enfim, eram muito boas. Bom, esse é o sistema chamado de isolado. Ainda vai ter um sistema que é chamado de adiabático, tá? Esse sistema que não troca nem calor, nem matéria, nem massa, né, com a sua vizinhança, em sistemas e fronteiras adiabáticas, né, onde você tem um sistema adiabático na fronteira, né, na fronteira adiabática entre o sistema e a vizinhança, tá? É possível se trocar energia na forma de trabalho, beleza? Então nós vamos começar a ver os princípios da termodinâmica. Esses princípios não estão em ordem cronológica, tá bom?
mas a gente vai começar a ver alguns princípios, tá? Um dos últimos, se não o último princípio da termodinâmica verificado, acho que foi o princípio zero, tá? Olha só. Dois sistemas que estão em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si, tá bom? Então imagine que eu tenho aqui um recipiente, um sistema qualquer a 40 graus Celsius, um sistema outro a 30 graus Celsius e outro sistema a 50 graus Celsius. O que vai acontecer se a gente colocar esses sistemas em contato um com os outros? Vai haver troca de energia na forma de calor. A energia sempre vai fluir do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Então o que vai acontecer? 40 graus Celsius está maior do que 30, vai perder energia para o 30. O 50 está maior que 30, também vai perder energia por 30, né? Após algum tempo, os sistemas A, B e C entrarão em equilíbrio térmico. A temperatura final será maior que a temperatura menor, ou seja, vai ter que ser maior do que 30 graus Celsius e vai ter que ser menor que a maior temperatura, ou vai ter que ser menor que 50. Então, quando esses três sistemas entrarem em equilíbrio térmico, tá bem? Eu vou ter uma temperatura intermediária entre 30 e 50 graus Celsius, tá bom? Vamos imaginar que a temperatura final aqui seja de 35 graus Celsius, tá? Se tudo está em equilíbrio térmico, tudo está a 35 graus Celsius, A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C. Portanto, o A também está em equilíbrio com C, tá bem? Ou seja, se eu retirar o corpo B e colocar o corpo A e o corpo C em contato, não haverá troca de energia na forma de calor entre esses dois sistemas, tá bem? Aplicando um pouco desses conceitos aí na construção de um calorímetro. Isso aqui é uma atividade muito bacana para ser feita com estudantes, tá? Se tivéssemos na forma presencial, provavelmente iríamos construir calorímetros em nossas aulas, tá bem? Olha só. A gente pegaria um recipiente, que pode ser de vidro, de plástico, enfim, um recipiente, uma latinha de refrigerante, alguma coisa assim. Colocaríamos esse recipiente, onde a gente vai ter o meio reacional aqui, né? Onde a gente vai colocar reações para acontecer. Então, por exemplo, se colocar de alumínio, toma cuidado, se colocar ácido aqui dentro, o ácido vai reagir. Então não dá para colocar de alumínio se pretende-se colocar ácido. Pode-se colocar vidro? Pode. Se colocar vidro, é bom não colocar muita soda cáustica, que ela corrói o vidro, porque tem uma superfície ligeiramente ácida, né? E aí vai, pode ser plástico, plástico é legal, mas se eu tentar fazer uma reação uma temperatura muito alta, plástico pode derreter. Então você tem que pensar no que você vai querer fazer aqui dentro, tá? Para planejar o seu calorímetro, né? Muito bem, tem um recipiente, vou colocar ele dentro de uma caixa de um material isolante. Por exemplo, pode ser isopor, tá bom? E uma tampa também para evitar que ele troque massa e que ele troque energia com o ambiente, tá? Ou seja, estamos tentando fazer um sistema fechado aqui, né? Isolado, fechado e isolado, né? Aí o que a gente faria? Faria um pequeno furo aqui na tampa, colocaria um fio com esse formato aqui, para que a gente possa, através de um movimento de cima para baixo aqui, homogeneizar a temperatura aqui de uma forma mais rápida, e um termômetro, de preferência que a gente consiga ler a temperatura deste termômetro, tá? Um termômetro digital, daqueles de metal, seria bem interessante para a gente montar esse calorímetro, tá bom? Então essa aqui é a parte de construção dele, tá? Agora a seguir a gente vai ver como que a gente faria para medir a capacidade calorífica dele, que é bem interessante, né? Ó. Como que a gente faria isso, tá? Medindo a capacidade calorífica do calorímetro. A gente vai medir a massa do calorímetro, todo ele, tá certo? Vazio, né? Com agitador e termômetro, tudo isso aqui. Esse aqui é o sistema, tá? Deixa eu colocar a figura aqui que não deve estar aparecendo, né? Vou medir a massa disso aqui tudo, tá ok? Vazio. Anotar a temperatura do calorímetro vazio, a gente vai chamar isso de T1. Colocar água destilada para ferver e anotar a temperatura de fervura com o termômetro, que a gente vai chamar de T2. Então tem lá o calorímetro, medir uma massa, e agora a gente vai colocar água destilada, água pura, né? Para ferver, a hora que ela tiver levantado fervura, a gente anota a temperatura, T2.
A seguir, a gente vai adicionar certa quantidade de água fervente ao calorímetro, tá? E anotar a temperatura de equilíbrio térmico. Então a gente vai observar que a temperatura vai cair até parar, vai cair relativamente rápido, né? Até ela parar. A hora que ela parar, a gente vai medir a temperatura que a gente vai chamar de 3, tá? Cuidado, só que você está mexendo com superfície quente, né? Com água fervendo, pode se queimar, pode se machucar. E se você tiver com alunos, maior, redobrar ainda o cuidado aí, né? Anotar a massa do calorímetro com a água, tá bem? Essa é a parte experimental. Como o sistema é isolado, ele não perde energia térmica com o ambiente, tá certo? Ou pelo menos a gente imagina que não está perdendo nada, né? Então a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água tem que ser zero. A quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade calorífica dele, que é o que a gente está querendo medir, e a variação de temperatura. Temperatura 3 é a temperatura de equilíbrio, depois de adicionar água fervendo, menos a temperatura 1, que era a temperatura do calorímetro inicial. Aqui vai ser a massa de água, que a gente mediu através da balança, a capacidade calorífica da água é conhecida, e a variação de temperatura, tá? Temperatura 3, a temperatura de equilíbrio, tá certo? Quando o sistema atingir o equilíbrio. Temperatura 2 é a temperatura de fervura da água, tá bom? Com isso a gente vai conseguir medir a capacidade calorífica do nosso calorímetro. Além disso, a gente pode também pegar um material qualquer, aqui já é um pouco mais difícil, se estiver num colégio, né? Para fazer isso. Medindo a capacidade calorífica de um material metálico qualquer, ó. Utilizar o seu calorímetro e sua capacidade calorífica calculada. Então a gente vai calcular a capacidade calorífica dele, né? Então o que a gente vai fazer? Colocar certa quantidade de água, tá? Antes deve-se medir a massa do calorímetro vazio e depois com água, tá bem? Para saber exatamente a massa de água e exatamente a massa do calorímetro. Determinar a temperatura do sistema. Colocar para aquecer um objeto metálico, tipo ferro, cobre, alumínio, algum metal, a 400 graus Celsius em uma mufla, tá certo? A gente precisa medir essa temperatura, ter certeza dessa temperatura, por isso colocar em mufla. Adicionar o material ao calorímetro com água e observar a variação de temperatura, tá bom? Até a estabilização. Então vou colocar água, vai estar uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius mais ou menos, vou colocar uma peça de cobre, de metal, enfim, uma peça, uma temperatura alta, 400 graus Celsius, e vou jogar lá dentro, tá bem? O que ele vai acontecer? Ele vai aquecer a água. Essa mudança de temperatura, né? A gente anota essa mudança de temperatura inicial e a temperatura depois de estabilizada, né? E mede a massa do calorímetro com a peça e com a água e com tudo, tá bom? Esses são os dados que nós vamos ter. Aí nós vamos observar que a massa total é a massa do calorímetro mais a de água mais do metal. Como o sistema é isolado, o Q total é zero. A quantidade Q do calorímetro mais a quantidade Q da água mais do metal, tudo vai dar zero. Capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura dele, mais massa da água, capacidade calorífica da água vezes a variação de temperatura da água, mais a massa do objeto metálico, capacidade calorífica que a gente quer medir, e a variação de temperatura dele também, tá certo? Temperatura 400 graus Celsius, depois quando a gente coloca ele resfria, coloca tudo nessa equação, coloca todos esses dados. O único dado que a gente vai ter que achar, né, a única incógnita nossa, ou única variável, vai ser a capacidade calorífica do metal. E aí sim a gente determina a capacidade calorífica dele, ok?